Bem-vindo ao canal Evangelho Puro Trechos, canal não oficial do irmão Mário Persona. Jesus ainda falava com a mulher curada de um fluxo de sangue quando chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, o principal da sinagoga, e disseram: "Sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre." Marcos 5,35. Para essas pessoas, a morte colocava um ponto final na possibilidade de o Senhor agir. E, infelizmente, é assim para todo incrédulo. A sua sorte, o seu destino ficam selados no momento em que a vida deixa de existir no seu corpo. A salvação eterna só pode ser recebida em vida pela fé em Cristo e na sua obra consumada na cruz para remissão ou retirada dos pecados. Não é na morte que a salvação é resolvida, mas em vida. Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Marcos 5,39. Para Deus, aquele que morre na incredulidade está morto e só lhe resta aguardar o juízo eterno. Mas para quem morre em Cristo, o seu corpo está apenas dormindo. Faz todo sentido, portanto, o funeral de um incrédulo perdido ser acompanhado de alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz, como fala em Marcos 5,38. Mas a mesma coisa não vale para um crente em Jesus. Ao dizer que a menina apenas dormia, todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança, os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Marcos 5,40. Nenhum incrédulo zombador irá assistir à ressurreição. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Enquanto o caminho nos fala da influência humana, pois é o lugar onde as pessoas pisam, Jesus explica que as aves representam Satanás. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e se deixam influenciar pela opinião pública ou de amigos e parentes acabam estéreis, e a semente lhes é tirada por Satanás. O diabo está mais ativo na cristandade do que nós podemos imaginar. Ao ler a parábola do grão de mostarda no Evangelho de Mateus, capítulo 13, você encontra as mesmas aves fazendo seus ninhos nos ramos da grande árvore de mostarda que representa a cristandade. As aves, ou agentes de Satanás, estão confortavelmente instalados nos ramos da cristandade, visando atrapalhar a obra de Deus. O diabo não age só nas coisas ilícitas e imorais. O diabo atua principalmente na religião. As sementes que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações para que não creiam e não sejam salvos. Infelizmente, muitos são como a beira do caminho. Querem estar onde a maioria está e pensam que fazendo isso de uma maneira religiosa ou evangélica estão seguros. Isso é engano. Os agentes do diabo estão fortes e ativos nas igrejas do mundo cristianizado. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. O coração humano é duro como pedra, pois essa é a natureza da carne, sempre resistente ao Espírito de Deus. Mas a carne é também dada a emoções passageiras, e é por isso que muitos recebem a palavra com alegria, mas não têm profundidade para fixar suas raízes. O Evangelho certamente traz alegria, mas é preciso encontrar o solo quebrantado de uma consciência arrependida. O profeta Jeremias descreve como foi sentir o peso do seu pecado. Eu me arrependi depois que entendi. Bati no meu peito, estou envergonhado e humilhado, porque trago sobre mim a desgraça da minha juventude. Se você acha que crer em Jesus é só alegria, certifique-se de não estar entre os que desistem na hora da aprovação. A convicção de pecado e o arrependimento são partes integrantes da conversão. Até aqui nós vimos Satanás agindo, inclusive por meio de seus agentes no mundo religioso,
impedindo que a semente germine e dê fruto. Vimos também que receber a boa semente sem uma consciência de pecado não passa de um oba-oba passageiro.